Para a cidade do México, a primeira coisa que você precisa de entender é o seguinte: a cidade do México é uma cidade gigantesca, é uma das maiores metrópoles do mundo e por isso mesmo isso acaba se refletindo também nos seus bairros, porque cada bairro tem características bem distintas um do outro e escolher o bairro certo vai fazer toda a diferença na experiência que você vai ter na sua viagem. Então, no vídeo de hoje, eu vou tentar te dar um pouquinho das características de cada bairro para você entender qual que faz mais sentido com o seu estilo de viagem. Mas antes, deixa eu me apresentar, caso você ainda não me conheça, eu sou o Marco, já viajei por mais de 55 países desse mundão e o intuito desse meu canal, tanto aqui como lá na rede vizinha, é te dar dicas para te ajudar a planejar a sua próxima viagem e também, meu povo, te encorajar a viajar, porque como eu sempre digo, o dinheiro mais bem empregado dessa vida é em viagem. Eu acho e espero que você concorde comigo. Então vamos lá, depois da vinheta nós vamos falar um pouquinho sobre os bairros da Cidade do México. Já estou de volta. Meu povo, a Cidade do México, como eu disse na introdução, é uma megalópole com mais de 22 milhões de habitantes. Então, eu acho que já é melhor você aceitar que você não vai conhecer a cidade toda em uma única visita. E isso é bom, porque é motivo de você planejar outras viagens, voltar à Cidade do México, que com certeza vale a pena, porque eu já tive lá 4 vezes e é uma cidade muito incrível em relação a tudo. A gastronomia, eu sou apaixonado, a cultura mexicana é uma cultura muito diferente, né? A arquitetura também, enfim, é uma cidade que vale voltar outras vezes. Então, eu vou tentar aqui falar um pouquinho das características de cada bairro, que, como eu disse, cada um vai fazer mais ou menos sentido no seu estilo de viagem. Não existe o bairro certo para ficar, nem o bairro errado, mas acredito que sim, você, se quiser conhecer um pouco mais do México, talvez não seja nessa única viagem que você vai conseguir. Fechado? Então vamos lá abrir o nosso Google Maps aqui para a gente falar um pouquinho sobre os bairros. Bom, aqui está o Google Maps. Eu te confesso que não sei por que motivo não está muito definido aqui quais são os bairros da cidade, tá vendo? Eh, eu vou abrir uma outra imagem aqui que vai explicar um pouquinho melhor, mas, por exemplo, nós vamos falar hoje aqui do La Condessa, nós vamos falar de Roma, nós vamos falar do Polanco, que está aqui também, nós vamos falar do Centro Histórico, mas tá vendo? Aqui no Google Maps mesmo, não dá os nomes de todos os bairros. Então nós vamos fazer um mix indo para lá e vindo para cá. Eu vou abrir então essa outra imagem aqui, que aqui está um pouco mais subdividido os bairros que nós vamos falar, tá? Nós vamos falar do Polanco, Zona Rosa, Reforma, nós vamos falar do Centro Histórico, nós vamos falar de Condessa, enfim, aqui nós vamos conseguir ter uma visão um pouco melhor da subdivisão dos bairros da Cidade do México, tá? Então nós vamos começar por esse daqui que é o La Condessa, ou Condessa. Para muitos viajantes, essa é a melhor região para se hospedar na cidade. É um bairro super arborizado, ele é agradável para caminhada, para fazer quase tudo a pé. Ele tem uma atmosfera mais jovem, mais moderna, uma arquitetura assim meio art déco. Aqui você vai encontrar ruas cheias de cafés, de restaurantes premiados, bares interessantes. Você vai encontrar também lojinhas artesanais. Tem dois parques aqui muito importantes, que é o Parque México e o Parque Espanha. Então, se o seu estilo de viagem é aquele estilo que você gosta de acordar cedo para correr, ou fazer uma caminhada, fazer exercício, considere ficar aqui em Condessa, porque daí você tem essa proximidade desses dois parques, né? O Parque México e o Parque Espanha. Que mais que a gente pode falar de Condessa? É um bairro legal para casais, para jovens, para quem curte gastronomia, né? Quem quer fazer muita coisa a pé. Ele fica numa localização bem central, né? Então ele está aqui perto de Polanco, perto de Roma, perto da Zona Rosa, então tem uma localização bem conveniente. Um ponto de atenção aqui, que é um bairro mais animadinho, vamos dizer assim, então ele pode ter um pouco mais de barulho caso a sua viagem não, né, você não queira lugar muito movimentado, movimentação noturna e tal, então não considere ficar aqui.
que ele tem sim essa questão de bares à noite, ter essa questão de movimento de vida noturna, tá? Se você quer ter um equilíbrio entre localização, estilo, gastronomia, considere Condessa. Ela é uma fortíssima candidata. A segunda vez que eu tive na Cidade do México, eu fiquei em Condessa e foi muito conveniente. Eu adorei ficar aqui. E agora nós vamos um pouquinho para a direita aqui falar de Roma. Roma é dividida em Roma Norte e Roma Sul, mas eu vou falar de Roma no sentido geral. Roma é um bairro para quem curte cultura, arte, cafés, tem uma vida noturna também. A localização também é bem legal, né? Tá aí entre Condessa, tá ali perto do centro, perto da Zona Rosa. Mas diferentemente de Condessa, ele tem uma vibe um pouco mais urbana, mais cosmopolita do que Condessa. A gastronomia aqui é um ponto super forte. Tem desde mercados gastronômicos até restaurantes mais modernos, alguns restaurantes também famosos e premiados. Talvez ele seja o bairro assim mais hipster da cidade, né? Porque tem muita galeria, muita loja de artista experimental, muitas lojas de artesanato, cafés com uma vibe um pouco mais alternativa, né? Esse bairro ficou muito famoso depois de um filme de mesmo nome, né? Também chamado Roma, do diretor Alfonso Cuarón, eu acho que é assim que fala. Ele também tem aquelas casas antigas restauradas, enfim, tem uma vibe mais criativa, por isso que eu falei que pode ser considerado um dos bairros mais hipster assim da cidade. Então, assim, por ser uma região muito viva culturalmente, né, ele é indicado para aquelas pessoas que gostam de um bairro com mais personalidade, aqueles que querem viver como um local, né, que querem estar sentir um pouco de como o local vive. As pessoas são amantes da gastronomia, que tem muito nômade digital que fica aqui nesse bairro. De ponto de atenção, eu posso dizer que algumas áreas aqui podem ser um pouco mais barulhentas, né? Tem muita calçada irregular, então quem tem mobilidade reduzida também pode ser um problema. Mas se você quer uma experiência urbana, moderna, rica culturalmente, considere esse bairro também para ficar. Agora nós vamos subir aqui, nós vamos para Polanco. Deixa eu passar aqui de novo para o Google Maps. Então a gente estava falando aqui de Roma, já falamos aqui da Condessa e nós vamos subir um pouquinho aqui para o bairro de Polanco. Deixa eu voltar outra imagem aqui. Bom, o que eu posso dizer de Polanco? Se você prioriza sofisticação, conforto, exclusividade, seu bairro é Polanco. Esse é o bairro mais sofisticado da cidade. Às vezes eles fazem até um paralelo com a Beverly Hills lá de Los Angeles, na Califórnia, né? A principal avenida do bairro, se eu não me engano, o nome dela é Presidente Vou colar aqui, gente. Presidente Marasarik. Eu acho que é isso. Essa avenida, ela é repleta de lojas de grifes, de restaurantes assim excelentes. Aliás, aqui você vai encontrar alguns dos melhores restaurantes do mundo e muitos premiados aí com estrela Michelin. A estrutura hoteleira também é ótima, tem muito hotel 5 estrelas aí. As ruas são largas, urbanizadas, o ambiente é tranquilo. O Chapultepec Park, que é um dos maiores parques urbanos do mundo, fica aí em Polanco, né? Tem outros pontos turísticos muito importantes aqui, como por exemplo o Museu Sol Maia e o Museu de Antropologia. Galera, o Museu de Antropologia é uma das pérolas da Cidade do México. Ele é bem grande, ele é gigantesco, e como a Cidade do México tem uma história de antepassados aí muito forte, ali você consegue realmente fazer uma imersão na história como um todo do México, a história do mundo, né? O acervo do Museu de Antropologia é riquíssimo. Então você separa um dia inteiro aí para conhecer. Dá para conhecer em meio dia, mas se você quiser ter uma experiência realmente bem genuína, bem imersiva, bem completa, você para um dia inteiro aí para conhecer o Museu de Antropologia. Então, o bairro de Polanco é um bairro seguro, elegante, ideal para quem quer
conforto e atrações culturais aí perto, sem precisar de muito deslocamento. Porém, é um bairro onde provavelmente você vai elevar o seu custo de viagem, né? Provavelmente você vai encontrar ali hotéis com diárias mais altas e restaurantes também com preços mais elevados. Isso vai subir um pouquinho aí seu orçamento. Então, se o orçamento é um problema, desconsidere ficar aqui em Polanco, vai lá passear e tudo mais. Mas não, se as doletas estiver sobrando, na verdade os pesos estiverem sobrando, mete pau aí em Polanco, que realmente é um bairro bem fancy, bem chique. Agora nós vamos falar do centro histórico. Deixa eu voltar aqui para o Google Maps. Vou ter que dar um zoom aqui. Essa aqui é a região do centro histórico, mas vamos voltar lá para minha outra imagem, que ela está melhorzinha mesmo. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o bairro centro, né? Ou o bairro centro histórico. Esse é aquele bairro para quem quer acordar, botar o pé na rua, sair do hotel e já está próximo aí de grande parte dos pontos turísticos históricos da cidade. Aqui você vai viver a alma cultural do México. O bairro está ao redor do famoso Zócalo. Zócalo é uma praça gigantesca, é a terceira maior praça do mundo, fica atrás da praça lá de Pequim, como é que ela chama? Tiananmen, eu acho que o nome é esse, e atrás da Praça Vermelha de Moscou. Tirando essas duas, é a terceira maior praça pública do mundo. Aqui também no centro histórico tá, quer ver, ó? Acho que eu vou ter que voltar pro Google Maps. Deixa eu achar aqui para vocês o Zócalo. Cadê você? Palácio de Belas Artes. Achei aqui, ó. Tá o Zócalo aqui, ó. Então, aqui do lado você tem a Catedral Metropolitana da cidade, você vai ter aqui o Templo Maior, você vai ter o Palácio de Belas Artes aqui, que também é bem próximo. Gente, aqui tem passeios guiados, tá? Para você entrar e conhecer. É lindo. Vou te falar que não fica atrás de Ópera de Paris, não fica atrás, sei lá, outras óperas, né? Outras casas de espetáculo com a mesma configuração, não fica devendo para ninguém, tá? Então deixa eu voltar aqui para outra imagem. Então, o centro histórico ele é ideal assim, se é a sua primeira vez na cidade, se a sua viagem, o foco dela é um foco mais histórico mesmo, para viagens curtas que você precisa de praticidade, estar próximo de tudo. Para quem também está com orçamento um pouco mais apertado, lembra que eu falei que Polanco é um bairro onde você vai elevar o seu orçamento? No centro dá para você encontrar acomodações mais baratas, restaurantes mais baratos. Então, se o seu orçamento está mais apertado, considere ficar por aqui. Mas assim, particularmente, eu não acho a melhor opção para ficar, porque apesar da conveniência, é aquele furdunço durante o dia, né? Então você sai do hotel assim, é gente esbarrando o tempo inteiro, né? Como qualquer centro de uma grande metrópole, e à noite ele meio que morre. Então vem um pouco mais aquela sensação de insegurança, né? E não tem aquela atmosfera mais charmosa que você vai encontrar em Condessa, que você vai encontrar em Roma, que você vai encontrar em Polanco. Então ele é excelente para aquele turismo clássico e focado na história, tá? Agora nós vamos descer um pouquinho, nós vamos falar aqui de Coyoacán, esse bairro que fica bem ao sul aqui da Cidade do México. Bom, Coyoacán é completamente diferente do resto da cidade. Ele tem aquele clima mais colonial, mais de vila, sabe? De bairro, com aquelas ruas de paralelepípedo, praças, mercados artesanais, muita história. Então tem uma vibe muito cultural, uma vibe mais relaxante. É ideal para quem quer fugir do caos, aquele ritmo frenético ali do centro. É aqui que está a famosa Casa Azul, né? Que foi a casa onde Frida nasceu e morou e hoje se tornou um museu que vale muito a visita, né? Além do lugar ser bonito, você vai entender um pouquinho ali da história, tanto da Frida como do esposo, que é o Diego Riviera.
Então, esse bairro de Coyoacán, ele é ideal para quem quer um clima mais tranquilo. Talvez, se você tenha mais tempo de viagem, pode ser a segunda parte da viagem, sei lá, vamos supor, você vai ficar 2 semanas. De repente, fica a primeira semana num lugar mais central, e depois uma semana curtindo mais um pouco dessa vibe de vila, assim, de Coyoacán. É, para quem também está fazendo uma viagem que quer uma imersão maior na cultura mexicana, então talvez valha a pena considerar também Coyoacán. A desvantagem desse bairro é que você vai ter que gastar mais com deslocamento, não tanto tempo como dinheiro, né? Porque as atrações mais visitadas vão estar um pouco mais afastadas, né? Então você está aqui nessa região, você vai ter que andar um pouco mais. Ainda mais se você quiser ir para umas atrações, se você quiser ir, não, tá, galera? É obrigatório ir para algumas atrações que fica mais a norte, como as pirâmides de Teotihuacan, né? Se você está fazendo pesquisa sobre a cidade do México, você provavelmente já se deparou com elas. A pirâmide do Sol, a pirâmide da Lua, fica bem ao norte. Então, Coyoacán você vai ficar bem distante das pirâmides. E também para visitar a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, que eu também recomendo fortissimamente. Vá, dá para fazer os dois no mesmo dia. Você pode ir para Teotihuacan, as pirâmides cedinho, e a hora que estiver voltando, você se programa para passar na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe. Dá para fazer os dois no mesmo dia e vale super a pena. Então, Coyoacán tem esse problema, você vai ficar um pouco mais afastado aí de tudo, tá? Bom, agora nós vamos falar dessa parte aqui que é a Zona Rosa e Reforma. Deixa eu voltar aqui com o Google Maps. Deixa eu ver se eu consigo mostrá-la para vocês aqui. Olha lá, tá vendo? Não mostram o nome dos bairros. Vamos ficar aqui na minha imagem mesmo. Reforma é uma das áreas mais conhecidas e mais estratégicas aí da Cidade do México. O nome vem da avenida, né, que cruza esse bairro, que chama Passeio de la Reforma. É uma avenida que liga o centro histórico até aqui embaixo no bosque de Chapultepec. É uma região central, cheia de hotéis, de grande porte, tem boa conexão com o metrô, então é super bem atendida aí por transporte. Reforma não é exatamente um bairro tradicional, como é Condessa, como é Polanco, ele é mais um corredor corporativo, sabe? Um corredor cultural, um corredor turístico. Aqui é o principal centro financeiro da cidade, então a sede de multinacionais, de bancos, de embaixadas, é, tem muitos hotéis, hotéis de alto padrão, tem hotéis de redes internacionais, hotéis mais padrão, né, tipo Ibis, tem uma forte presença aqui de coworking, de startups, é tipo a Faria Lima mexicana, vai, se eu puder fazer um comparativo. Então, eu te aconselho a ficar nesse bairro, caso você esteja indo também a uma viagem de negócios. Aqui também está a Zona Rosa, tá vendo aqui? A Zona Rosa, ela é a queridinha do público LGBTQIA+. Então tem uma vida noturna bem intensa, bastante restaurante, bastante bar, bastante hotel boutique. Então de Reforma também você consegue aí com uma caminhada curta chegar na Zona Rosa, que é uma das regiões mais animadas da cidade aí à noite. Então, se você está fazendo uma viagem curta ou uma viagem a negócio, se você quer mobilidade fácil, e se você quer ter um equilíbrio entre o centro, por exemplo, e outros bairros como Roma, eu te sugiro ficar aqui nessa região de Reforma. A questão aqui é que você também não vai ter muita experiência como é que eu vou dizer, dos locais, né? Aquele clima mais mexicano, que você vai ter como é que eu vou dizer, uma experiência mais corporativa, né? Como um centro de uma cidade grande qualquer. Então, pensa nisso aí, caso você esteja considerando ficar nessa região aqui de Reforma e da Zona Rosa. Então aqui eu acho que eu falei de todos os bairros mais importantes da Cidade do México. Acho que não ficou nenhum para trás, não. Então agora vem a pergunta que não quer calar. Aonde ficar? Então, se eu puder dividir aí um pouquinho dos bairros, eu vou dizer o seguinte: se é a sua primeira vez, eu consideraria ou Roma ou Condessa, mais Condessa do que Roma.
Se você quer luxo, conforto, sofisticação, Polanco. Se você ama história e quer fazer tudo a pé com facilidade, o Centro Histórico. Agora, se você quer uma atmosfera um pouco mais artística e mais tranquila, Coyoacán. Então, no frigir dos ovos, deu para entender que não existe o melhor ou o pior bairro, né? Existe aquele bairro que está mais adequado ao seu estilo de viagem ou às expectativas que você está criando para essa viagem. Agora, eu que quero saber qual desses bairros tem mais, combina mais com você, combina mais com o seu estilo de viagem. Você prefere ficar no burburinho ou você quer uma coisa mais tranquila? Você gosta de uma imersão mais cultural ou você gosta mais de vida noturna? Enfim, conta aqui para mim nos comentários qual deles fez mais sentido para você. Então, se esse vídeo te ajudou, é a hora de você dar aquele joinha aí para ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo vai ajudar mais pessoas e ele acaba distribuindo esse conteúdo para mais pessoas. E eu te sugiro também que siga o nosso canal, porque seguindo a gente você vai ter aí acesso a todos os vídeos que a gente está sempre colocando aqui, todas as viagens que são feitas e a gente sobe aqui no YouTube. Agora, por exemplo, nós estamos em fevereiro. Em abril eu vou fazer uma viagem para Disney e para Miami. Então, se você me segue, você já vai receber de primeira mão aí quando o vídeo subir aqui para o YouTube. Então, é muito importante que você siga o nosso canal para ter acesso a todos os vídeos. E quando você for viajar também, se você estiver planejando essa viagem aqui para a Cidade do México, quando você chegar lá, me marca nas suas viagens, coloca um arroba lá, marca no mapa, pergunta se precisar, pô Marco, estou aqui, me dá uma dica de uma coisa, de outra. Eu, na medida do possível, vou respondendo todos os comentários aqui no YouTube. Combinado? E se tiver alguma outra dúvida que eu também não esclareci aqui em relação à hospedagem, também pode deixar aqui nos comentários, que assim que eu puder eu te respondo, combinado? Último recadinho. Nunca deixe de fazer um seguro viagem na hora que você for viajar. Você não quer fazer da sua viagem um perrengue, quer? Então eu vou deixar aqui um QR Code e também vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você entrar no portal e poder fazer a cotação do seu seguro com as principais seguradoras do mundo. E pelo meu link você ainda tem um descontinho, então fica um valor final menor. Você vai colocar lá o seu destino, as datas e ele vai cotar nas principais seguradoras do mundo. Combinado? Não viaje sem seguro viagem. É isso, meu povo. Muito obrigado. Espero que o vídeo tenha ajudado e até o próximo vídeo.